Olá, muito boa noite. Olá, estamos aqui para mais uma live pelo @Criciúma Supera. Hoje nós vamos falar sobre a importância da rotina no cuidado do nosso cérebro, de que forma a rotina é importante para o nosso cérebro. E quando a gente fala, olá Lili, boa noite. Quando falamos de rotina, nós devemos nos ater para quais as atividades que nós estamos inserindo na nossa rotina para que essa rotina possa ser realmente saudável para o nosso cérebro, na prevenção de doenças neurodegenerativas, que é o foco central desse mês de setembro. Estamos aqui, o Supera há 3 anos, faz essa campanha despertando a sociedade para a saúde do cérebro. E nós vamos falar sobre quais são as rotinas que nós precisamos cuidar, que precisam estar presentes no nosso dia a dia para que nós possamos nos prevenir de doenças neurodegenerativas, postergar os sintomas, o aparecimento de sintomas de doenças como Alzheimer. Nesse mês de setembro, é o mês mundial de conscientização do mal de Alzheimer, Setembro Roxo. E nós aqui do Supera de Criciúma nos propomos a fazer esta série de lives para que possamos estar contribuindo com cada um de vocês, com informações que possam fazer a diferença na vida de cada um de vocês e também na vida das pessoas que são próximas a vocês. Quando a gente fala de rotina, de ter uma rotina saudável, a gente pode usar uma máxima de que bons hábitos, eles irão gerar bons resultados. Nós somos resultado de tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E existem pontos que são extremamente importantes, que nós precisamos estar atentos a esses pontos para que possamos lograr êxito. Afinal, todos nós queremos ser longevos e ser longevos com qualidade de vida, De nada adianta viver muito se não for para viver bem, E essa é a nossa missão aqui no Método Supera, auxiliar cada um de vocês nessa busca de ser longevos com qualidade de vida. Já entrando dentro do nosso assunto, falando sobre rotina, a gente sempre fala, e falamos numa live anterior, eu e Kátia estávamos nessa live, quando estávamos falando de neuróbicas, a importância de estarmos sempre trazendo novidade para o nosso cérebro, Quando a gente fala rotina e novidade, mas como assim atividades rotineiras? Mas quando falamos de rotina, o nosso cérebro ele precisa de atividades com novidade, variedade e grau de desafio crescente, porém com rotinas estáveis, Todo cuidado, vamos falar de primeira infância, Como é importante a rotina na vida das crianças, para que elas possam, entender toda a programação que irão fazer no dia, se acostumar com a programação da semana, criando hábitos que as levem a alcançar resultados e objetivos que sejam positivos durante toda a vida. Quando nós adultos temos o hábito, o costume de usar agendas. Falando das crianças, é muito importante que elas possam ter a visualização da rotina delas, Por muitas vezes eu escuto aqui na escola, os pais chegam e falam, mas eu gostaria que o meu filho tivesse mais responsabilidade, que ele por si só buscasse para fazer suas tarefas, chegasse da escola, fizesse as suas tarefas, sem que eu precisasse pedir. Mas quando nós queremos inserir estes hábitos na vida dos nossos filhos, dos nossos alunos, enfim, na vida das crianças, nós precisamos nos atentar para que eles precisam visualizar, chamar essa criança para a construção dessa agenda, montar um mural, montar um painel, Nós aprendemos muito por visualização, para que ela possa saber quais são os horários. Boa noite, Andréia.
O que que eu faço? Olha, bom, quando eu chego da escola, então eu tenho essa rotina, eu faço um lanche, e aí eu me preparo, já tomo um banho, e depois eu tenho as minhas tarefas, mas que ela possa visualizar isso e que isso seja acordado, para que ela vá colocando, né, vá fazendo checklist nas ações que ela já vai executando. Olha, essas tarefas, boa noite, essas tarefas já foram executadas, já foram cumpridas. Então, a questão de colocar para o cérebro que ele tem rotinas a seguir, faz com que diminua a ansiedade, com que nós possamos ter mais foco naquilo que estamos fazendo. Quando estamos dando este checklist, tratando das crianças, a sensação de dever cumprido, de cumprir com as nossas metas, de cumprir com tudo aquilo que foi proposto, vai nos dando autoestima, autoconfiança, segurança na execução dessas tarefas do nosso dia a dia. Quando falamos em rotina e hábitos saudáveis, existem coisas que não podem faltar. E aí a gente vamos citar aqui, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, para tomar muita água, dormir muito bem, precisamos cuidar do nosso sono e, muito importante, uma atividade intelectual satisfatória. Todas essas cinco coisas, elas têm que estar dentro da nossa rotina. Por que que eu preciso tomar muita água? E como eu faço para inserir água na minha rotina? Muitas pessoas têm essa dificuldade de estar inserindo, tomar muita água, aí eu esqueço de tomar água. Mas aí a gente pode usar de subterfúgios para que a gente consiga, estar cumprindo, tomando bastante água. O nosso corpo, cerca de 60% do nosso corpo é composto de água. E o nosso cérebro, que pesa cerca de 1 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, varia entre este peso, consome 30% de toda esta água que nós consumimos. É o órgão que mais necessita de água e é o que mais sofre também com a falta de água. Quando nós falamos em comunicação, quando nós falamos em pensar, comunicação entre neurônios, nós estamos falando de sinapses, estamos falando de correntes elétricas. E a água, ela funciona como um condutor natural dessas correntes elétricas. Para que os nossos neurotransmissores possam funcionar adequadamente, o nosso cérebro precisa estar irrigado. E uma informação importante que eu gostaria de comentar aqui, de compartilhar com vocês, é o fato de que quando nós temos a perda de 5% do volume de água no nosso cérebro, o nosso cérebro já perde 30% do seu desempenho normal. Então vocês imaginem, o quanto é importante essa rotina de tomar água. E aí, se eu esqueço, a gente pode usar, vamos aí agora algumas dicas para que a gente não esqueça de tomar água, mantenha o nosso cérebro irrigado, visto que é de extrema importância que nós possamos estar tomando bastante água, a quantidade de água suficiente, que para um adulto, em torno de 60 quilos, aí, no mínimo 2,5 litros de água por dia. Nós podemos ter uma garrafa grande, onde nós fazemos marcações, o tanto de água que eu preciso tomar, e ir medindo o tanto de água que eu estou tomando durante o dia. Outra dica é adotar uma caneca. Nós podemos, adotando essa caneca, nós vamos estar sempre essa visualização de uma caneca, de uma garrafinha de água, que possa estar na nossa mesa de trabalho, possa estar na nossa mesa de estudos. Então essa garrafinha vai fazer com que a gente lembre com mais frequência de tomar água. Não está funcionando dessa forma? A gente pode colocar o nosso celular para despertar. Boa noite, Elisângela, boa noite, Moraes, Dirce. Sejam todos bem-vindos. Então, nós podemos estar colocando essa garrafinha de água que vai nos fazer lembrar. Não deu certo? Colocamos o nosso celular para despertar e vamos usar a tecnologia a nosso favor. Hoje a gente tem vários aplicativos
que nos auxiliam a tomar a quantidade de água necessária para que possamos manter nossa mente e corpo saudável, né? Quando falamos de alimentação saudável, cerca de 40% de todos os sais e nutrientes que ingerimos é o nosso cérebro que faz uso, né? Volto a falar da questão de que, comparado com a nossa massa corpórea, né, o nosso cérebro pesando aí cerca de 1,5 kg, então olha a demanda de energia que o nosso cérebro tem para todo o funcionamento vital do nosso corpo. Afinal, o nosso cérebro é o nosso computador central. E por que o cérebro consome tanta energia? Todos os nossos movimentos voluntários e involuntários são feitos a partir de comando cerebral. Então, o nosso cérebro ele não para, inclusive quando estamos dormindo. Quando estamos dormindo, ele está lá processando memórias. Então, a importância dessa alimentação saudável é para que nós possamos entregar as vitaminas e sais minerais suficientes para o bom funcionamento do nosso cérebro. Se tivermos uma alimentação saudável, rica de nutrientes, em ômega 3, enfim, tivemos uma live, inclusive, falando sobre qual é a dieta, né? Dieta Mind. Se vocês procurarem lá, você está salvo no feed, então vocês vão conseguir encontrar a dieta que previne doenças neurodegenerativas, né? Já vamos incorporar na rotina a dieta Mind. Então, gente, sabemos que se 40% dos nutrientes de tudo aquilo que ingerimos é o nosso cérebro que faz uso, e o quanto é importante mantermos dentro da nossa rotina uma alimentação saudável, a gente não pode esperar para segunda-feira, sabe qual vai ser na segunda-feira eu começo? Não, a gente precisa começar agora, porque nós somos resultado de tudo aquilo que fazemos e de tudo aquilo que deixamos de fazer. Então, para que nós possamos, a alimentação saudável, ela contribui significativamente para que nós possamos prevenir e postergar sintomas de doenças neurodegenerativas. Ela contribui para que possamos manter o nosso cérebro em alta performance. Durante a primeira infância e adolescência, contribui para que a nossa construção de reserva cognitiva seja maior, mais significativa. Então, dentro da rotina aí, muita água, né? Uma alimentação saudável. Eu vou falar brevemente sobre a prática da atividade física, visto que nós vamos ter uma live especial falando sobre isso. Já convido todos vocês, vai ser no dia 14 às 19h30, com o super profissional Samuel, que é CEO da Inove. Né? Agora um spoiler para vocês. Né? A prática da atividade física, ela reduz em 50% a probabilidade de desenvolvermos doenças neurodegenerativas, de desenvolvermos os sintomas relacionados ao Alzheimer. Quando nós falamos de atividade física, eu gosto de salientar que a única forma de aumentarmos a oxigenação do nosso cérebro é a partir da prática da atividade física. Né? Então, assim, quando a gente fala de baixou a saturação, baixou o oxigênio no sangue, né? A gente melhora o oxigênio, ele circula e chega no nosso cérebro através da corrente sanguínea. E a única forma de melhorarmos a nossa circulação, bebendo muita água, se alimentando muito bem, mas a mais eficaz de todas é a prática da atividade física. Então, a atividade física precisa estar inserida dentro da nossa rotina. Mas eu preciso praticar atividade física quantas vezes por semana? Tem que ser todos os dias? Pode ser todos os dias, mas o mínimo que a gente tem que ter uma regularidade de no mínimo 3 vezes por semana. Esse é o mínimo. Menos que isso, nós não vamos estar conseguindo, né, obter êxito com esta prática desta atividade física, né? E a atividade intelectual satisfatória, né? Que é o que nós fazemos aqui no Supera. De que forma as pessoas, assim, muitas pessoas falam, eu leio muito, eu exercito meu cérebro lendo.
Né? A gente sabe que cada parte do nosso cérebro ela é responsável por determinada função. Quando nós queremos exercitar o nosso cérebro de maneira satisfatória, entregar a atividade intelectual satisfatória para o nosso cérebro, é muito importante que nós estejamos atentos para o fato de entregar novidade, variedade e grau de desafio crescente. Novidade, porque o nosso cérebro se exercita. Voltamos. Acho que foi a internet que deu uma caída aqui. Boa noite, Giovana. Então, voltando, né? Precisa ser novidade para que o nosso cérebro possa estar sendo exercitado, ativado. O nosso cérebro é como se apertássemos um botão de start quando nós estamos entregando uma novidade. Por que variedade? Como eu falei anteriormente, cada parte do nosso cérebro é responsável por determinada função executiva, por determinada habilidade cognitiva. Só que uma funciona juntamente com outra, nenhuma delas funciona desligada, sozinha. Vou ativar somente o meu raciocínio lógico nesse momento. Eu vou precisar de todas as minhas áreas de forma globalizada. O nosso cérebro funciona de forma global e por isso, quanto mais nós variamos as atividades que nós entregamos para o cérebro, mais áreas do nosso cérebro nós estamos exercitando. E quanto mais nós exercitamos, maiores e melhores são os nossos resultados. E quando a gente fala em grau de desafio crescente dessas atividades, é para que a gente possa estar aumentando a nossa capacidade de processamento cerebral e para que isso se mantenha como uma novidade. Porque se eu estou fazendo, eu vou dar um exemplo baixamos lá no celular, que é muito bom, é uma dica, baixamos lá o aplicativo de Sudoku. E eu tô lá no nível fácil, e aí eu tô fazendo, no começo é desafiador, mas eu continuo fazendo nesse mesmo nível e se torna muito fácil fazer, eu continuo fazendo, eu preciso mudar de nível, eu preciso passar para o nível médio, do médio ir para o nível difícil, vai para o nível especialista e varia essas atividades, eu não posso somente fazer Sudoku. Hoje a gente tem a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Precisamos agir dessa forma. Então, há aplicativos para que a gente possa estar entregando atividades intelectuais para o nosso cérebro. A gente encontra muitas opções. Uma delas que eu falei para vocês agora é o Sudoku. Existem vários jogos de linguagem. A gente precisa se ater à variedade. Eu não posso entregar somente raciocínio lógico ou somente um exercício de linguagem. Eu preciso cuidar para que várias áreas do meu cérebro estejam sendo exercitadas. E essa gama de aplicativos hoje nos oferece muita coisa. A gente tem, dentro de raciocínio lógico, a gente pode estar citando Sudoku, Hashi, aplicativo de Hitori, que inclusive é o que estamos, é o desafio do mês aqui no Método Supera. Estamos trabalhando muito o Hitori, existem aplicativos que nós podemos estar baixando no celular e trabalhando o nosso cérebro, exercitando o nosso cérebro, inserindo na nossa rotina momentos que são prazerosos, porque é muito importante, que o sistema límbico seja ativado, e também que estamos entregando atividade intelectual satisfatória. Boa noite, Nilsa, seja bem-vinda à live. Gente, quem tiver pergunta, pode colocar aqui no chat alguma pergunta específica. Na medida do possível, eu estarei aqui respondendo. Muito bem. Aí falamos aí da atividade intelectual, falamos de alimentação, falamos sobre beber muita água, né? E agora eu gostaria de falar com vocês sobre a rotina do público 60+, nossos queridos idosos que agora foram tão impactados pela pandemia, todos nós fomos, mas o público 60+ foi o público que mais foi impactado. Nós tínhamos indivíduos que eram completamente independentes, que cuidavam das suas compras de supermercado, que cuidavam das suas idas
idas periódicas ao médico, praticavam atividade física, que, né, as suas compras de farmácia, enfim, que tinham, né, total autonomia para resolver toda a sua vida. Estamos falando aí de público com mais de 60 anos, mais de 70 anos, mais de 80 anos. Eu tenho visto aqui na escola, né, que como a pandemia afetou esse público. E aí, né, por todo cuidado, né, os familiares disseram assim, não, a partir de hoje você, né, precisa ficar de quarentena, então eu vou fazer, passaram a fazer todas essas atividades que antes eram realizadas pelos, né, por esse público, passou a ser realizada pelos seus familiares. E aí vocês imaginem que esta interação social, o fato de sair de casa, né, de estar procurando na prateleira do supermercado aquele item que necessitava, era um cérebro que de certa forma estava recebendo um exercício. E a partir do momento que você fica somente dentro da sua casa, e aí é algo bastante sério, gente, porque quando a gente fala de crianças, no desenvolvimento de uma criança, a gente nota mudanças muito visíveis em períodos muito curtos, né? Tá com de 4 para 5 anos, um salto gigantesco no desenvolvimento. E assim a gente percebe, a gente ficou aí praticamente um ano em casa, né? Esses idosos tiveram que ficar, muitos ainda estão, e aí perderam toda essa atividade, e nessa mesma proporção que acontece o desenvolvimento durante a infância, também acontece o declínio mental a partir dessa melhor idade, né? Então, essa falta de convívio social, essa falta de atividade cerebral trouxe danos muito significativos. Hoje a gente, são relatos muito comuns aqui na escola. E antes da pandemia, minha mãe, meu pai era completamente autônomo e, nossa, decaiu muito rápido, muito rápido. E aí vem aqui no Supera a gente tem, né, toda a nossa metodologia, ela tem como base a neurociência. Então, quanto antes, o que a gente precisa entender é que nós não precisamos esperar que sintomas apareçam. Nós precisamos inserir todas essas atividades que, por motivo de força maior, foram retiradas da rotina dos idosos. Elas precisam voltar para que eles possam recuperar, se reabilitar cognitivamente. Em qualquer momento da vida é possível a construção de novas redes neurais, a construção de reserva cognitiva. É possível em qualquer momento da nossa vida, desde que nós propiciemos ao nosso cérebro a oportunidade de estarmos fazendo essa construção. Quanto antes nós iniciamos esta construção, quanto antes nós inserimos na nossa rotina essas atividades que nos propiciam a construção de novas reservas cognitivas, propiciamos a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, maiores e melhores são os nossos resultados, né? Em se tratando da rotina dos idosos, né, a gente precisa se atentar para o fato, lembra que eu falei lá das crianças, que essa questão visual, montar painéis, a gente tem aí placas magnetizadas, podemos usar ímãs, usar bastante coisas coloridas para que se torne bem visual, para que o idoso, para que o público 60 mais possa se sentir parte, possa visualizar, por mais que ele tenha, assim, por muitos momentos precise ser, né, um filho, um responsável, precisa estar orientando dentro dessa rotina, mas para que o idoso não se sinta completamente dependente, para que ele se sinta também responsável pela rotina dele. Então é extremamente importante que a gente possa estar fazendo essas construções com horário de medicação. Uma coisa é o horário de medicação, a prática das atividades que ele faz, que aí a gente precisa inserir nessa rotina atividade intelectual, precisamos inserir a atividade física, sempre buscar algo que seja prazeroso,
para esse idoso, para que ele possa gostar realmente do que ele está fazendo, fazer com mais entusiasmo. Isso é muito importante, né? E um fator muito importante, gente, é cuidar para não haver infantilização. Quando nós falamos em fazer letras grandes, coloridas, usar figuras na construção dessa agenda, dessa rotina, nós temos que tomar cuidado para que ele não seja infantilizado, porque isso faz também com que ele não se sinta muito bem, com que essa pessoa não se sinta bem, né? Poxa vida, mas eu não sou criança, eu não preciso que seja feito dessa forma. Isso acaba gerando algo que era para ser bom, acaba gerando um certo desconforto. Mas, né, inserir essas agendas, elas precisam, gente, ser montadas de forma diária, né? Dependendo da condição que este indivíduo se encontre, a gente até consegue colocar rotinas semanais. Mas é muito importante a gente começar por rotinas diárias para que não possa gerar ansiedade, né? Aí eu tô vendo aquela tabela lá gigante, aquela minha agenda, né, com muitas informações, isso pode acabar gerando ansiedade. A gente precisa tomar cuidado quanto a isso, né? Então, essa construção dessa agenda se faz importante, né? Tanto na vida das crianças, quanto na vida dos adultos. Nós, adultos, público jovem, adulto que está inserido no mercado de trabalho, usa com tanta frequência a agenda, né? Então, por que crianças e idosos não podem usar, né? Nós só precisamos fazer uma construção um pouco diferente. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. Né, gente, volto a falar, quem tiver alguma pergunta específica, né, pode estar fazendo na medida do possível, eu vou estar aqui respondendo, né? O que eu quero deixar muito assim, quero frisar bastante, é que ter uma rotina não quer dizer repetir, é fazer ações repetitivas, né? É cuidar para que nós tenhamos dentro dessa rotina hábitos saudáveis, né? Essa é a grande importância, hábitos saudáveis, para que nós possamos, dentro dessa rotina, estar sempre inserindo atividades que contenham novidade, variedade e grau de desafio crescente. A rotina é porque o nosso cérebro precisa de padrões estáveis, né? Eu pratico atividade física durante 3 vezes por semana, né? Eu pratico, então, eu sempre tenho os dias definidos da semana que eu faço essas atividades físicas, eu tenho o horário definido. Esses padrões, o nosso cérebro é muito amigo de padrões, né? Se torna muito mais fácil criar hábito quando nós seguimos, né, uma sequência, essa rotina estável de horários, né? Horários pré-determinados para que eu desenvolva determinada atividade. E aí podem ser as mais variadas, né? Quando é importante falar, eu gosto muito de falar a questão da atividade intelectual, que ela precisa ser variada. Eu não posso me ater somente, a gente sabe que o público 60+ gosta muito de jogos de baralho, mas a gente tem tanta opção de jogos, tantas opções que a gente pode estar variando dentro da nossa, né, dentro da nossa rotina, porque se eu me mantiver somente jogando canastra, por exemplo, que é um muito famoso entre o público 60+, né, eu não posso jogar somente canastra, eu não vou estar entregando uma atividade intelectual satisfatória. Eu preciso variar até mesmo dentro do baralho. A gente encontra várias opções de jogos, e jogos de tabuleiros e números. O convívio social, gente, é extremamente importante para o público 60+. Então, assim, não deixe de, né, quem gosta de questão de religião, quem gosta de ir à missa, quem gosta de ir ao culto, mas essas interações são importantes, né? Estamos agora, o público está completamente, o público 60+ já recebeu as 2 doses de vacina, já estamos indo agora para a dose de reforço, então vou estar tomando todos os cuidados que são necessários, é claro, né? Precisamos nos cuidar, a pandemia ainda está
presente nas nossas vidas, né? O coronavírus ainda não foi embora, mas tomando todas as medidas de precaução, nós precisamos manter os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos em convívio social. É uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, que durante todo esse mês de setembro, aqui no Supera, nós estamos realizando de forma gratuita testes de memória para que se possa avaliar cognitivamente, né, como está esse idoso, como está essa pessoa com mais de 60 anos e, né, quem tiver menos de 60 anos, esse teste que nós estamos realizando agora de forma gratuita é para quem tem mais de 45 anos. Então, quem tem mais de 45 anos e quiser fazer esse teste, saber como está, né, a sua pontuação de memória, como está o seu índice de perfil cognitivo, pode estar nos procurando, pode nos procurar aqui mesmo, manda direct aqui no Instagram, pode nos procurar pelo telefone, né? Tem aqui também na bio você vai encontrar o nosso telefone também para que você possa estar chamando, agendando o seu horário. Esses testes eles são feitos com horário marcado, precisam ser agendados, mas estamos aqui dispostos a contribuir da melhor maneira possível com todos. Quem tem alguma dúvida sobre o método Supera, de que forma nós entregamos a atividade intelectual satisfatória, né? Também pode estar agendando uma aula exclusiva de forma totalmente gratuita, essa aula onde vocês vão poder conhecer na prática como funciona todas as ferramentas do método Supera e de que forma nós entregamos mais concentração, foco de atenção, velocidade de raciocínio, também competências socioemocionais, autoestima, confiança, segurança. Não deixem para depois. A prevenção, o nome já diz, né? Prevenir. A gente precisa buscar, né? Inserir dentro da nossa rotina, né, esses bons hábitos que nos levam a não apresentar sintomas de doenças neurodegenerativas, né? A gente teve assim a pandemia, inclusive, né, dentro dessas questões, né, de pessoas pelo isolamento social, né? A gente não temos como ter a dimensão de quais números isso vai trazer, mas a gente sabe que vai impactar no número de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Afinal, né, quando a gente sabe que ficamos isolados, sem prática de atividade física, sem atividade intelectual, nós sabemos que isso prejudica o nosso cérebro, então nós sabemos que o resultado ele virá. Nós precisamos agora buscar essa reabilitação para que nós não tenhamos, vamos correr atrás, para que a gente não tenha a apresentação desses sintomas de doenças neurodegenerativas, né? E outro ponto muito importante também é as pessoas que passaram pela Covid-19 e que aí também tiveram, né, o cérebro, a gente já tem aí estudos que apresentam números que 80% das pessoas que tiveram Covid-19, mesmo que de forma leve, né, elas sofreram algum dano cognitivo. Então, o quanto antes é necessário buscarmos essa rotina de hábitos saudáveis, não pode deixar para segunda-feira, pode ser feito desde já, né? Não precisamos postergar a ação de, né, combinar em uma rotina saudável. Então, assim, ó, quem teve, ó, falando desses 80% de casos, eu gostaria de frisar que, assim, ó, se eu tive ao Covid, o principal, o que afeta primeiro? É o nosso pulmão, né? A nossa respiração. Baixa a oxigenação do nosso sangue. E, em uma consequência, baixou a oxigenação do nosso cérebro. E aí, em virtude disso, e a gente sabe que é muito necessário, gente, a reabilitação cardiopulmonar, ela
importantíssima, mas a busca pela reabilitação cognitiva também se faz de extrema urgência para todos aqueles que passaram pela Covid-19. E aí, estes que passaram, eu faço convite, né? Porque todos, assim, a gente recebendo aqui na escola e por familiares também que tiveram, que passaram pelo vírus e amigos, enfim, e todos têm queixas, né? De perdas cognitivas, de memória, de velocidade, de raciocínio. E aí, então, eu convido essas pessoas a estarem vindo aqui para o Método Supera Criciúma, que possam estar realizando esse nosso teste cognitivo que estamos oferecendo de forma gratuita durante todo o mês de setembro, gente. É só entrar em contato com a escola, agendar o melhor horário para você e nós vamos estar realizando esse teste. Então aqui, ó, o tema, né, a nossa rotina saudável, ela precisa ser cuidada, então, desde a nossa infância, precisamos cuidar da rotina dos nossos pequenos e aí estar oferecendo sempre, gente, vamos lá, cuidar da água, consumo de água, precisamos beber muita água, cuidar da alimentação, a prática da atividade física, cuidar do sono, quantas horas de sono é necessário para que para que o meu cérebro possa se recuperar de um dia extenuante de atividades, né? São de 8 a 10 horas de sono. Então, assim, principalmente as crianças que estão em fase de desenvolvimento, muito importante essa rotina mínimo de 8 horas. O ideal é que sejam 10 horas de sono. Até os hormônios do crescimento são liberados enquanto estamos dormindo, o processamento da memória, a higiene do nosso cérebro acontece quando estamos dormindo. Então, importantíssimo uma noite de sono, né? Nós, os adultos, todos estarem atentos para todos esses fatores que precisam estar, né, dentro da nossa rotina. Bons hábitos geram excelentes resultados. É extremamente importante que esses 5 quesitos estejam dentro da nossa rotina. E em se tratando de sono, mas eu estou tendo insônia, preciso buscar a causa porque é extremamente importante. A gente tem estudos que falam sobre o fato de que quem não dorme, não tem uma boa noite de sono, não consegue fazer a higiene, né? A higiene completa do cérebro, que seria o processamento. Na parte assim, nós temos informações que vão ser processadas e vão ser guardadas, e temos aquelas informações que vão ser varridas para que novas informações possam chegar. A gente tem estudos que mostram que quando nós não temos essas horas apropriadas de sono, dormimos menos, dormimos um período que não é satisfatório para que aconteça toda essa higiene mental, o nosso próprio cérebro começa um processo degenerativo. Ele mesmo, eu li ainda hoje, né, me preparando aqui para falar com vocês, que é como se o nosso cérebro começasse a comer os próprios neurônios, porque ele não para esse processo. Como ele não conseguiu concluir, ele se mantém nesse processo de limpeza, mesmo nos momentos em que não está sendo pedido, né? E aí os resultados virão. Então, quando não se está conseguindo desenvolver essas horas satisfatórias de sono, nós precisamos procurar um profissional especializado, né, para que possa nos orientar de que forma nós podemos conquistar novamente esse período de sono que é tão importante, né? Dessa forma, a rotina, o sono é importantíssimo dentro da nossa rotina, em qualquer período da nossa vida, seja na nossa infância, seja durante a nossa vida adulta, ou seja durante, né, a nossa melhor idade, a partir dos nossos 60 anos.
Muito bem, boa noite, pessoal de Supera Itupeva entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Quem tiver pergunta, a gente volta a falar, coloca aí pode colocar aí no chat, que na medida do possível nós estaremos respondendo. E agora, gente, aqui ó, só para complementar, né? Quero falar para vocês, já deixar aqui, teremos várias presenças ilustres durante todo esse mês de setembro, compartilhando informações de como nós podemos prevenir, como nós podemos postergar o surgimento de doenças neurodegenerativas, em especial o Alzheimer. Estamos no Setembro Roxo, né, o mês mundial de conscientização da prevenção do Alzheimer. Nós teremos conosco, já no domingo, nós estaremos com a fonoaudióloga, diretora clínica da Sonoro, e estaremos falando sobre perda auditiva, sobre o uso de aparelho auditivo, né? Quais são o que a gente precisa fazer, porque geralmente, né, a gente tem, conversando com a doutora Paula, falando, muitas pessoas que fazem uso de aparelho auditivo não fazem o treino auditivo, né? E aí, nossa, chega e diz assim, eu não me adaptei a esse aparelho, eu escuto melhor quando eu tô sem o aparelho, e acabam deixando esse aparelho na gaveta. Então, para saber qual a importância do treino cognitivo e também do treino auditivo para os casos de pessoas que têm baixa audição, que tiveram perda de audição ao longo da vida, nos acompanhe no domingo às 19h30 também, que nós estaremos falando sobre este assunto. Também estará conosco o Dr. Watanabe, né, que trabalha muito com medicina preventiva, muito conhecido aqui na cidade de Criciúma. O Dr. Watanabe vai estar conosco no dia 16, já na próxima semana. Ó, a Jane tá mandando uma solicitação aqui para participar ao vivo, não sei se... Escreve aí no chat, Jane, o que você quer dizer pra gente, que eu posso estar falando aqui para você, tá certo? Então teremos o Dr. Watanabe no dia 16, teremos a doutora Ana Cláudia, que vai estar conosco. Deixa eu ver aqui quem é. A Jane, ela tá pedindo para participar ao vivo aqui. Vamos lá, deixa eu voltar. Não consegui te colocar aqui na live, Jane. Então, teremos a presença do Dr. Watanabe, teremos a presença da doutora Ana Cláudia, que também trabalha com medicina preventiva, é mestra em saúde coletiva, porque a gente precisa se atentar ao fato de que essa prevenção de sintomas do Alzheimer, quando a gente fala quando a gente tem um paciente acometido pelo Alzheimer, a gente tem uma família acometida pelo Alzheimer, né? Porque toda uma rotina passa a ser alterada, muitos cuidados são necessários, né? Às vezes a gente precisa, né, esse indivíduo, esse paciente precisa ser levado para casas de repousos, em alguns casos a necessidade da contratação de cuidadores, o quanto isso interfere na rotina de toda a família, o quanto isso interfere na saúde pública, né? Então, assim, a prevenção é sempre a melhor escolha. E quem pensa em prevenção, pensa em inserir na sua rotina hábitos saudáveis, né? E se tem algo que está me incomodando, né, que eu percebo que não está condizente com a normalidade, eu preciso buscar qual é, né, de onde vem o surgimento desse fato, de algo que esteja acontecendo, para que a gente possa corrigir, né? Então, lembrando, não está fazendo atividade física, já procura aquela que mais se adequa à sua rotina. A gente tem preferências, então pessoas que gostam mais de academia, pessoas que gostam mais da prática de esportes coletivos, outros que gostam mais de esportes que não geram tanto impacto, natação, hidroginástica. O importante é inserir na rotina a atividade física.
beber muita água, se alimentar de forma saudável, prevenção. Eu sempre falo que ser grato pela vida é cuidar para que nós possamos aproveitá-la ao máximo, com riqueza de detalhes. E uma rotina de hábitos saudáveis faz com que nós possamos aproveitar a nossa vida de maneira muito satisfatória, com riqueza de detalhes. Gente, esse era o recado de hoje à noite para vocês, né? Nós vamos nos encontrar agora, o nosso próximo encontro é amanhã. Estaremos falando de novo às 19h30 e amanhã o tema central vai ser concentração. Desde já eu falo para vocês, ó, já coloca aí na agenda, né? Já grifa. Amanhã nós vamos estar falando sobre concentração, que eu diria que é o botão de start do nosso cérebro. Não vou dar mais spoiler da live de amanhã. Vai ser com a nossa diretora franqueada, Kátia Sorato, especialista em ginástica para o cérebro, e ela vai estar trazendo para vocês o tema concentração. Gente, bons hábitos geram excelentes resultados. Prevenção a gente faz antes do aparecimento de sintomas. Precisamos cuidar das nossas memórias, manter as nossas memórias vivas. Isso é ser grato pela vida. Não deixem de entrar em contato com a escola, venham fazer o seu teste cognitivo. Quem tem mais de 45 anos pode estar ligando, pode estar agendando. A gente está fazendo de forma gratuita, né? A nossa agenda está bastante apertada aqui, mas a gente sempre consegue encaixar para que todos que nos procurarem possam estar fazendo esse teste. Estamos aqui para contribuir para que toda a sociedade possa viver mais e melhor, né? Afinal, a missão do Método Supera é levar as pessoas a experimentarem a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolver o potencial do cérebro e alcançar uma forma incrível de viver. Grande beijo para vocês, uma excelente noite. Não esqueçam de tomar água e se preparem para uma boa noite de sono. Dica do dia está lá no carrossel do post da live. 10 minutos de meditação antes de dormir vai ajudar para que vocês tenham uma boa noite de sono. Caso persista, gente, é sempre bom procurar a ajuda de um profissional. Excelente noite para vocês. Grande beijo a todos!